E após 4 anos sem jogar umas quartas de final de Libertadores, o Corinthians vence o Rosário Central, fazendo história mesmo jogando com um jogador a menos. Veja o que a mídia está falando após essa classificação e comenta aqui a sua opinião. Eu fiquei pensando assim, o Guinegão deve estar muito mal nos treinos assim, não deve estar treinando bem, não deve estar entregando, porque nas participações que teve o Guinegão lá atrás, acho que ainda com o Ramon, né? Dorival. Com o Dorival, com o Ramon, foi... que o Guinegão joga um pouco mais, que quando o Yuri se machuca, enfim. Mas ele teve uma participação ali, muitos jogos como titular e dando boa resposta, assim, né? Participando, sendo ativo, conseguindo ser importante, marcando gols. E ele não tem tido oportunidade, mesmo com essa dificuldade do Pedro Raul em jogar essas últimas partidas. Né? Algumas votações de jogadores, ele entrou 20 minutos contra o Cruzeiro. Os 3 jogos anteriores já não tinha entrado. É verdade. Ele tem entrado Copa do Brasil com o Inter, participou do primeiro jogo. Então, podia ser um jogador que tenha projeção, né? E talvez pudesse entregar algo que o Pedro Raul não tem conseguido. São 2 pontos, né? Pode ser a questão da estratégia, não sei se o Diniz tinha em mente, baseado nos estudos da comissão dele, que ele poderia ter um pouco mais de volume, jogar mais no campo ofensivo da maneira que ele gosta. E, repito, tendo a possibilidade, mais uma possibilidade, além do jogo apoiado, um cruzamento para o Pedro Raul poder fazer o gol, ou ele não quis colocar um garoto de 19 anos num jogo desse tamanho, né, que pedia muita experiência, muita cabeça no lugar, né, e colocou o Pedro Raul, que é mais experiente e já está calejado de jogo grande. Tem essas 2 opções. Ou, de fato, realmente ele não está entregando o melhor nível dele de desempenho nos treinos, e aí não deu confiança para o Diniz colocá-lo num jogo desse. São 3 casos. Assim, para mim, se passa mais por estratégia, experiência para um jogo desse tamanho. Eu acho que tem 2 coisas que a gente precisa avaliar daqui para frente. Primeiro, é o caminho do Corinthians, é o tradicional em Libertadores, o Estudiantes participa com muita frequência, né, da Libertadores, sabe jogar esse tipo de competição. Mas de eliminar o Flamengo ano passado. Exatamente. Duríssimo. Mas, ao mesmo tempo, é um adversário que o Corinthians tem total condição também de avançar. E aí voltamos à questão da perspectiva para frente, porque começa, a gente, assim como eu disse sobre o Fluminense, né, quando passa do Independiente Rivadavia, fala, olha, o que passou não importa mais. O Fluminense fez uma péssima Libertadores. Isso, até agora. Ali, não importa. O que importa é daqui para frente. E ele tem mais time com o adversário dele para chegar a semifinal. Exato. Se o trabalho do Marcão com o Thiago Silva lá engrenar e eles conseguirem montar uma sequência positiva no Brasileiro, o Fluminense pode vir a ser um adversário duríssimo e chegar longe na Libertadores. Acho que o mesmo se aplica para o Corinthians, né? Pensando que o Corinthians tem muito a agregar. Tem. Né? Porque com 2 jogadores do nível do Memphis, melhor fisicamente, e do Yuri, acho que até a confiança do torcedor... O André é um jogador que também, faz falta. Também. Claro, porque se você juntar assim, muita falta hoje, André. Se você juntar a disposição que o Corinthians mostrou o jogo inteiro hoje, né? Disposição física, vontade de ganhar o jogo, mesmo com 1 a menos, o Corinthians competiu muito, competiu o tempo inteiro, foi muito competente nesse aspecto, né? Com a qualidade técnica que a gente já viu na batida da falta do Memphis hoje, por exemplo, e o Yuri Alberto entrando, eu acho que dá perspectivas e confiança para o torcedor de que o Corinthians pode não só passar pelo Estudiantes, como também ir mais longe na Libertadores. Né? Não, sim, o Corinthians tem de onde tirar em termos de qualidade técnica. Jogadores que não estão... pode, de repente, ainda melhorar o time. São 2 coisas. Acho que dava para jogar melhor com quem estava em campo. Isso. Agora, dá para jogar ainda melhor com o que o Corinthians tem no elenco e se esses jogadores se recuperarem. Acho que são duas discussões que podem coexistir. O Corinthians hoje fez uma partida, para mim, hoje, os 2 jogos foram do lado, tanto do lado do Corinthians quanto do lado do Rosário Central, que eu imaginava também um time que mostrasse tecnicamente algo melhor do que exibiu nos 180 minutos. Acho que foram 2 jogos pobres, acho que a gente pode esperar e deve esperar que o Corinthians jogue melhor que isso com os jogadores que tem. Agora, o trabalho tende a melhorar também se ele tiver mais jogadores à disposição. Acho até, Ramon, que o jogo da Argentina para o Corinthians foi melhor do que o de hoje. Né? Porque se a gente esperava hoje o Corinthians mais protagonista, tendo uma superioridade maior
contra o Rosário, e o Corinthians tem condição para fazê-lo, já fez em outros jogos, inclusive do Campeonato Brasileiro, não aconteceu. O time que decide em casa e não tem uma vantagem para defender se torna uma responsabilidade às vezes pesada, né? E o Rosário, bom, para mim ficou claro isso, né? Vou fazer o meu jogo, vou tentar trazer o Corinthians para o meu jogo, no qual eu sou bom, que é o do duelo, que é da força física, a escalação do Rosário mostrava isso, né? Campaz, um ponto de muita força pela esquerda, o Alan Rodrigues fazendo um pouco lá pela direita, fechando por dentro, que o Di Maria com bola caía pelo lado direito para fazer a famosa bananinha, o cruzamento, ter a opção do Di Maria, no tanto que era o jogador mais procurado quando o Rosário tinha a bola. Então, assim, a responsabilidade ficou por parte do Corinthians. O Rosário tentou fazer um jogo que cabia a ele fazer, mas de fato foram 2 jogos. O Corinthians, tudo bem, fez um jogo menos pior fora de casa, mas assim, o duelo, o Cerro e Palmeiras também foram 2 jogos pobres, né? Assim, é difícil, você tem que jogar o jogo para tentar classificar. Eu acho que o Corinthians não tá feliz hoje, não quer saber do desempenho. Jogou bem, jogou mal, criou polo, não, classificamos. Hoje o importante era passar. Exatamente, diante de tudo, do cenário, de jogadores importantes fora, da volta do Memphis, enfim. E a gente vai mostrar aqui números de um jogador que eu acho que tá devendo nessa temporada, assim, né? Perto de tudo que ele já fez no próprio Corinthians, eu acho que o Garro é um jogador que precisa jogar mais, ele precisa ser mais criativo, precisa ser mais acionado. Mais presente, né? Acho até que ele participa bastante hoje, mas assim, com um pouco índice de acerto. Olha só, ele ficou os 90 minutos em campo, não finalizou nenhuma vez, um jogo em casa, né? Isso chama atenção. Só para lembrar. O Garro, que chuta muito bem, não finalizou nenhuma vez, né? Foram 29 passes certos, 9 errados, 71 ações com bola. Veja como são baixos os números, né? Se ele tem 29 passes certos e 9 errados, são 38 passes. Se ele participou 71 vezes do jogo, significa que ele perdeu muitas bolas, ganhou poucos duelos, e isso atrapalha bastante o jogo do Corinthians. Né? Agora, é um jogador também que sente Aí é um jogador que sente a falta de um atacante que o complete, né? Que dê uma alternativa de passe por baixo, que tem um tipo de movimentação que ele possa fazer o passe em profundidade para ele receber. Aí tem um descasamento de característica também que contribui um pouco. É lógico que você está falando de uma maneira mais ampla de uma temporada, e aí em outros momentos ele teve o Yuri junto dele, e também não foi, ainda 2026 dele não é o que a gente espera. Mas a conexão dele com o Pedro Raul é mais difícil, por exemplo, do que com o Yuri. Vamos falar de uma coisa, algo que eu vejo como positivo, né? O comportamento defensivo do Corinthians, né, Ramon? O Corinthians ultimamente tem se mostrado bastante efetivo, bastante seguro do ponto de vista defensivo, tem sofrido pouco. O Gustavo Henrique vive um grande momento, assim, para mim, tá entre os melhores zagueiros do Brasil hoje, assim, o que ele tem jogado de bola é uma enormidade. Os laterais bem também, tanto para marcar quanto para Dudu e jogar. Mateuzinho, assim, muito maduros, né? Evoluíram muito os dois. No entendimento do jogo, e quando eu falo entendimento do jogo, é entender o que o jogo pede. Se o jogo pede, né? Porque o Corinthians faz uma saída com 3, um dos volantes, o Ranieri, o Carrijo, hoje especificamente falando, ficam ali próximos dos zagueiros para eles serem, né? Os jogadores que dão amplitude, que ficam abertos quase pisando na linha. Muitos times fazem isso. Então, Mateuzinho e Bidu estão tendo um entendimento de ver o que o jogo está pedindo. O jogo pede laterais agudos mais à frente, que eu vou receber na profundidade para fazer um cruzamento. Os dois conseguem executar. Pede um jogo mais conservador, no entanto, mesmo que quando tem a bola eles estejam abertos. Quando eles perdem a bola, eles recompõem de uma forma que consigam formar a linha de 4 muito bem postada, eles têm conseguido. Isso foi muito importante para o Corinthians. Aí entra um crescimento, para mim, do Gustavo Henrique também, porque o zagueiro fica mais protegido, menos exposto, tem jogadores perto e velozes deles para que possam fazer uma recomposição ou uma cobertura, caso ele tenha que dar um salto à frente, né? Hoje o lance do Gabriel Paulista, também que é um bom zagueiro, acabou falhando, que o Copete finaliza para cima, né? Sim. É um duelo que um zagueiro do tamanho, né? Tamanho que eu digo, de carreira, né? Por onde passou, o que viveu no futebol, num jogo desse não pode acontecer. Mas é uma dupla de zaga, obviamente somada aos dois laterais, que vem se comportando muito bem. E isso dá uma tranquilidade para os jogadores da frente conseguir executar, tentar algo diferente, porque sabe que se perder a bola, tem uma linha muito bem, que vai recompor muito bem. Tem um outro detalhe, né, moço? Se a gente pensar ainda sobre a questão defensiva, a gente tem visto nos últimos jogos um Hugo menos participativo, muito menos participativo dos jogos,
nos jogos, com defesas importantes, difíceis, do que a gente já viu em outros momentos, que o Hugo salvou o Corinthians em muitos momentos. Ele tem participado bem menos do jogo assim, né, Mansur? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Hoje, por exemplo, a bola foi muito pouco no gol. Isso é uma coisa interessante, assim, da mesma maneira que a gente fala que em muitos jogos com bola a gente não vê tanto da característica do trabalho do Diniz, por outro lado, ele sempre foi muito cobrado pela questão defensiva, e esse Corinthians é um Corinthians muito sólido. E tem muito também de organização e de posicionamento defensivo, porque, até voltando aqui ao campinho, quando o Corinthians teve a perda do Ranieri, por exemplo, no lugar de imediatamente colocar um outro volante, ele organizou com o Garro do lado do Carrídio, o Bidon intensificando aqui o trabalho por esse lado, Caio César por aqui, Pedro Raul, depois o Pedro Raul sai. Então, Memphis. Veio o Memphis fazer esse trabalho na frente. Mais adiante, aí vai entrou o Tchoca e depois o Charles no meio, mas isso já para depois dos 40 do segundo tempo. Então, o Corinthians conseguiu se estruturar e se proteger a ponto de não tomar uma quantidade grande de sustos, com um time que leve, com Carrídio e Garro à frente da linha de zaga. Isso mostra que tem algo de organização defensiva que o Corinthians conseguiu ganhar de solidez. É uma face do trabalho que é preciso ser ressaltado e ser elogiado. Sem dúvida. Vou mostrar então, né, os números do Memphis Depay, que entrou na parte final do jogo, jogou ali por volta de 25 minutos, nessa reestreia, né, pelo Corinthians. Olha, ficou 20 minutos. Assistência uma, né, não conseguiu finalizar, foram 3 passes certos, 3 errados, 15 ações com bola. Mas vendo as participações aqui, Mansur, Ramon, amigos no Troca de Passes, aqui na hashtag, no Twitter, né, hashtag Troca de Passes. Se você quiser participar com a gente, vai lá no X no Twitter. Por exemplo, olha, o Oswaldo Carvalhais, ele manda aqui: amanhã só vai se falar de Memphis, que ele entrou e classificou o time, mas uma coisa ficou nítida e clara: ele tá sem a menor condição física. Claro. Mas é natural, tá muito tempo sem jogar, se lesionou antes da Copa, foi pra Copa meio baleado e tal, né? Não jogou praticamente no Mundial, né? Pouco, Quase nada. Eu tenho medo de estar sendo mal-humorado aqui, mas... Então diga, eu gosto quando você tá meio mal-humorado. Para mim, o grande mérito do lance do gol é do Bidon, que se antecipa e consegue o toque ali. Mas a batida, Poxa, é uma batida rápida, uma batida baixa. É uma batida forte em direção ao gol, que assim, vamos ver o que vai dar. Eu não acho que é uma batida assim, eu vou colocar no lugar certo onde eu vou encontrar o Bidon. Não é ruim, não é ruim. A antecipação do eu acho Bidon... que tem a história, ela é maior do que a batida da falta em si. Tem uma simbologia dele participar do gol que é mais sedutora do que algo de genial na cobrança da falta. Se é o Garro cobrando uma falta ali, ou alguém, Mateuzinho, um pé direito, fazendo aquela cobrança, certamente não falariam da mesma maneira como o Memphis óbvio, o cara mas entrou, é natural, o cara tinha acabado de entrar. É natural. Ele entrou e participou uma batida do gol. baixa que encontrou o Bidon ali. Eu não acho que tenha sido... Acho que tem uma inflada Não teve um super brilho, nada, um negócio genial, fora do comum. Mas é uma batida boa, porque a gente viu no jogo do Vasco mais cedo, diversas faltas foram cobradas, né? Não do Vasco, inclusive do Olímpia. Bola sendo batida atrás do gol, a bola vai lá no terceiro pau. Ele percebeu que assim, tinha um espaço vazio entre o goleiro e o primeiro pau. Pode ser que na entrevista agora que é algo que foi combinado, então a gente não está sabendo. Mas, às vezes é isso. Então, o espaço entre o goleiro e o primeiro pau, que a equipe do Corinthians pode ser treinada a se posicionar meio da área para segundo pau, para justamente ter esse tipo de corrida em velocidade. Os menores, né, os baixinhos, fazer esse corrida na frente do goleiro para ou atrapalhar ou desviar, como o Breno Bidon fez, ou até mesmo para correr, abrir espaço, cavar uma bola para o Gustavo Henrique cabecear. Sim. Mas em relação ao Memphis, o que mais me chama atenção em 70 minutos, Pedro Raul, 21 ações com bola. O Memphis com 25 minutos participou 15 vezes. Não tem dúvida. 15 Nós estamos falando de jogadores de prateleiras diferentes, absolutamente diferentes. Assim, não dá para comparar, né? Em relação ao Memphis, a questão física, que o nosso amigo Oswaldo, certo? É o Oswaldo Carvalhais. Chama atenção, por mais que o Memphis tenha se preparado 30 dias, 40 dias, o tempo que for, com o melhor preparador físico do mundo, o melhor fisioterapeuta, fisiologista, gente, é 100% diferente. O Memphis, para retomar uma condição ideal para jogar no nível Memphis por 90 minutos, pode colocar uns 15 dias aí, porque ele não vai só treinar, ele vai jogar, ficar um dia do jogo sem treinar, sem se condicionar, vai jogar poucos minutos. No outro dia vai treinar, aí tem que descansar porque pode precisar dele. Então, assim,
ele vai escalonar a questão da minutagem dele um pouco mais rápido. Sim. Então ele tende, pode ser que ele evolua e consiga, tecnicamente, porque é muito refinado, participar muito mais e ser decisivo nos jogos. Dá pra Porém, a normalidade, ele tem uma dificuldade para alcançar o nível do restante do elenco. Se a gente for pensar assim, com a cabeça fresca e tal, dá pra imaginar o Memphis jogando assim no ápice do que ele pode hoje, no coisa daqui a um mês mais ou menos, né? Com o passar dos jogos, Exato, ele vai se é isso. adaptando, treinando, jogando parte de jogos, às vezes jogos, iniciando jogos, mas saindo na segunda E parte. se eu não aí me, ele vai... se eu não me engano, não. Ele só tem 2 jogos com o Diniz. É. Porque ele se É machuca, isso, ele ficou isso. muito tempo fora O da próprio ideia Diniz, de nas jogo do últimas Diniz. entrevistas aí tá dizendo que ele praticamente não trabalhou É com o isso. Memphis, Ele assim, fez né? 2 jogos, né? Foram 43 minutos que eu falei, vou até confirmar aqui. Antes da Copa do Mundo, vai para a Copa do Mundo, ele não trabalha com o Diniz, ele não tem noção da ideia do que é o jogo do Diniz. Então ele tem que pegar mais isso também, se readaptar ao jogo do Diniz para que ele consiga evoluir. E se o Diniz voltar a ser o Diniz, né? Se o Diniz voltar a usar ali traços do dinizismo, o Memphis pode Dá para ser... imaginar ele. O Memphis pode ser o grande Tá. beneficiado desse novo momento, né? Até agora a gente não tem visto o dinizismo no Corinthians. Mas se o Corinthians conseguir fazer algo parecido com o que o Diniz gostava ou gosta e não tem conseguido fazer, acho que dá para imaginar coisa boa com o Memphis, com o Yuri. Alguém pode cantar para mim? Quando música que... você quer? Não, cantar uma informação. Tá. Aqui, ó. É. Né, Vou falar quando, que não é meu forte. quando que assume O Yuri é um grande cantor. o Diniz, o Corinthians? Porque Lago do Machado, ele tem um jogo, o Memphis se machuca contra o Flamengo, né? Aham. Ele joga 22 minutos e se machuca contra o Flamengo. E aí ele vai jogar um jogo no dia 24 de maio, que foi esse jogo. É o jogo foi a antes da estreia. convocação. Exatamente, da foi a Holanda. estreia dele, que ele joga 29 minutos. Eu falei errado o tempo, a minutagem dele. E depois ele joga um tempo contra o Platense, que é o segundo tempo do jogo contra a Libertadores Corinthians em Atlético casa. Mineiro. Corinthians Atlético Mineiro é o jogo dos 24 de maio. É isso aí, ele A entra. gente tá me dando a informação. O que é 6 de abril hoje, gente? que assume o Diniz. Ah, que o Diniz assume? Ah, o Diniz é anunciado no dia 6 de abril. Então, ele estreia, volta a jogar no dia A 24 estreia do de maio. Diniz é contra o Platense na fora, Libertadores. 2 a 0. fora de Primeiro casa. jogo. Isso. Exatamente. Então ele joga o jogo no último jogo, né? Então ele joga 29 minutos contra o Atlético Mineiro na Neoquímica e joga um tempo, 45, pré-Copa do Mundo na Pra ser Neoquímica pela convocado. Libertadores. Para ser convocado, exatamente. Claro. Então, assim, ele não jogou com o Diniz. É. Treinou pouco, jogou pouco Sem Copa do Mundo, e aí esse embrólio para A tentar tendência resolver. é melhorar. Deixa eu dar uma passada aqui. São vocês participando aqui do Troca de Aí, Passes com a gente, tá Seria o bom? tempo da galera aí. Não, de jeito nenhum. Cris Cavalcante, ele manda aqui, ó. O Corinthians só melhorou porque o Pedro Raul saiu. E quando o Memphis entrou, a zaga teve um respiro. O Memphis conseguiu segurar a bola Bom ponto. no ataque e Perfeito. pelo menos Boa brigar. observação. Isso. O Rod manda aqui, o Corinthians teve mais sorte que juízo. A noite de Libertadores foi muito louca. O Mirassol jogou pra passar, perdeu. Verdade. O Corinthians, pra não passar, venceu. Mas também o nosso... Libertadores é diferente de tudo. Eu acho que o Corinthians não jogou pra não passar. Ninguém... Porque o Rosário, O Rosário também não fez nada pra passar. Exatamente. Fez menos do que Era o um Corinthians jogo pra passar. equilibrado É. e sim, disputado, e não era um grande jogo. É isso aqui. Boa noite, bancada. Gostaria de cumprimentar o Ramon pelos comentários. Não, isso eu não vou ler. não, dá o crédito. Vai ler, dá o vai ler, crédito vai ler. pra mim. Ô, Reynor Caetano. Não, Caetano, Reynor isso aqui Caetano. não. Elogiando Beijo, o meu amigo. Ramon. Muito obrigado, Eu viu? não Você é permito bom, aqui. hein? Não vou ler isso Boa. aqui. Elogiando o Ramon, não vou ler. O Ebert manda aqui. Esse jogo foi exatamente o que é Coringão. Mais raça do que técnica. Memphis entendeu isso. É isso aí. O Theo Chaves, mesmo o esquema não favorecendo o Pedro Raul, ele não conseguiu fazer um único pivô na bola longa que chegava longe da área. Concordo. E pouca falta de efetividade para o que pediu o jogo. Era o que a gente estava comentando razão. aqui, né? Razão. O John Porto manda, é difícil assistir o jogo do Pedro Raul. Ele não disputa nenhuma bola. Quando disputa, perde. Para fechar essa leva, né, o Almir Rezende diz que a arbitragem foi muito permissiva, muita pancadaria. Quando o brasileiro vai aprender a jogar contra argentinos? Pergunta ele aqui. Não é uma questão, acho que a gente aprendeu bastante já nos últimos anos. A Né? arbitragem mesmo que A hoje deixou arbitragem correr precisa- demais. Só para fechar mais um aqui, ó, o João Castilho. Carrilho não consegue transpor a marcação e nem marcar. A gente falou aqui, acho que foi um jogo abaixo do Carrilho, né? Pelo que ele pode produzir tecnicamente, né? Ele, no final foi importante segurando um pouquinho a bola naquela... Em Exatamente. relação à questão do Pedro Raul aqui, eu não quero também crucificar o Pedro Raul e dizer que ele não serve para o Corinthians. Longe disso, não é isso. É que também alguns lances, a postura corporal dele não era o que um jogo de Libertadores pedia, né, de disputa, de duelo. Ele acabou perdendo algumas bolas, não conseguindo segurar
E aí, o que ele tem de bom para fazer, quer reter uma bola, quer fazer um pivô, quer participar do jogo aéreo, ele não conseguiu, ele foi mal. É isso. Deixa eu mostrar para vocês os números de Breno Bidon na noite de hoje, o autor do gol. O gol da vitória, o único gol do confronto, né? Isso. Porque tivemos um 0-0 lá, o jogo estava se encaminhando para um 0-0 aqui, e o Bidon fez o gol para classificar o Corinthians. Olha, fez 87 minutos em campo, né? Um gol e uma finalização, a única finalização que ele fez. E acerta também. Acertou, tá exatamente. É o mesmo lance que preencheu todas as... 100%. Foram 14 passes certos, um número muito baixo para o meio-campista, né? 14 passes certos e um errado, 29 ações com bola. Esse número chama muita atenção. Para um jogador de meio campo, um jogador de passe... Jogo truncado, Jogo truncado não favorece o Bidon. Teve uma coisa também, assim, conforme o jogo foi indo para o embate físico, para alguns jogadores do Corinthians, o jogo era menos convidativo. Para o próprio Garro, para o Bidon, né? Não são jogadores... mas o Carrillo eu acho que tem um pouco mais de imposição, né? Talvez ele não viva a melhor forma da carreira dele, mas ele é um jogador que enquanto ele suporta o jogo, ele tem um pouco mais de imposição. Mas especialmente Garro e Bidon vão sofrer um pouco mais, né? Porque não são jogadores tão dotados tecnicamente. O Bidon, por exemplo, ele é aquele meio-campista mais franzino, mais de qualidade técnica mesmo, de refino, e às vezes o jogo muito físico não vai passar um pouco por cima dele. É por aí. Seguinte, deixa eu mostrar para vocês o chaveamento, né? Como é que ficou a Libertadores depois não é um término das oitavas de final, porque a gente tem o jogo do Tolima ainda, né? O jogo do Tolima não pôde ser realizado lá na Colômbia na semana passada por causa do terremoto que atingiu a Colômbia. Aliás, hoje o terremoto no Peru, né? Também foi percebido um terremoto lá no Peru. Tomara que estejam todos bem por lá e seguros. E o Tolima, então, só fez o jogo de ida e perdeu para o Independiente Del Valle. Então, por isso, o Flamengo ainda não sabe o seu adversário das quartas de final. O Del Valle venceu 1-0, né? E vai jogar na sua casa, no Equador, o jogo da volta. O Brasil responde por 50% dos lugares das duas competições sul-americanas nas quartas de final. Tem 4 em cada um. É verdade. E a gente pode ter, inclusive, 2 semifinais brasileiras. Porque não tem confronto brasileiro agora, né? Não. Então a gente vai ter, olha só, Estudiantes de La Plata e Corinthians, e embaixo aqui, Flamengo e Independiente Del Valle ou Tolima. Então, se Corinthians e Flamengo passarem, teremos um Corinthians e Flamengo na semifinal. Só isso. E do outro lado, a mesma coisa, ó. O Palmeiras joga contra a LDU, que passou pelo Mirassol, né? E o Fluminense enfrenta o Platense. Então, caso Palmeiras e Fluminense avancem, teremos Palmeiras e Fluminense ser Copa do Brasil, na semifinal. Então podemos ter Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Fluminense. Tomara que isso aconteça, que a gente tenha 2 grandes semifinais entre brasileiros. O que surpreende, mas nem tanto, é o fato da gente ter nas quartas de final, vejam vocês, nas quartas de final da Libertadores são 8 times, apenas um argentino. 2, né? O Platense. 2 argentinos. Platense e Estudiantes. Platense que não tem nenhuma tradição, né? Nenhuma tradição em Libertadores, se meteu aí nessas quartas de final. E o Estudiantes, esse sim, o campeão de Libertadores. Fala pessoal, rapidinho, acabei de ver o jogo do Corinthians classificado na Libertadores, ganhou de 1-0 com o gol do Bidon. Memphis Depay entra no segundo tempo, bate a falta, Bidon antecipa, faz o gol, mesmo jogando com jogador a menos. O Corinthians foi atrás, porque tem uma torcida que apoia o tempo inteiro. E quando eles conseguem buscar essa conexão campo-torcedor, torcedor-campo, fica muito difícil vencer o Corinthians jogando em casa. Então, parabéns aos corintianos, parabéns ao time. E aquela comemoração do Fernando Diniz na reta final diz o que foi o jogo, diz o que representava essa partida. Lembrando que o Corinthians empatou 0-0 lá na Argentina, um ótimo resultado. E aqui jogando com um jogador a menos pela expulsão do Ranieri, o Bidon foi lá e fez o gol antecipando ele no primeiro pau numa falta cobrada pelo Memphis Depay. Parabéns aos corintianos. Dessa vez eu não tô aqui pra zoar vocês não, rapaziada. Só pra parabenizá-los. Rapaz do céu, que emoção! Parabéns, Memphis. Entrou, cruzou a bola. Breno Bidon, você é craque, você é fenômeno. Parabéns ao Corinthians que correu. Jogou uma grande partida? Não, mas é o Corinthians. É esse Corinthians que vocês têm que mostrar. Chupa de Maria, chupa Rosário Central. Parabéns ao Mateuzinho, parabéns ao Breno Bidon, parabéns pela classificação de Corinthians. Vai para as quartas de final, enfrenta o Estudiantes e vai disputar com o Flamengo a semifinal. Parabéns ao Corinthians que correu,
que teve disposição, que demorou para colocar o Memphis. Ô Ranieri, presta atenção, hein? Eu adoro você, mas não pode ser expulso assim. O Corinthians teve garra, teve Corinthians no peito. Parabéns a vocês todos. Parabéns a essa classificação incrível do Corinthians. O craque perfil líder, Breno Bidon, Sidney. Classificação gigante do Corinthians pelo contexto. Vamos lá. Entramos vacilando dentro de campo. Contra time argentino, não entra do jeito que o Corinthians entrou. Dando sopa, dando mole, entrando no ritmo e na pegada, nas trombadas, nas provocações dos argentinos. Veio o segundo tempo, Ranieri expulso. O Corinthians inteiro recuado. Até que o jogador, que já não era mais para estar no Corinthians, mas que voltou, o Memphis, entra, resolve bater uma bola rasteira, o Bidon vai e desvia. Contra os argentinos, vitória de 1-0, que é o que o Corinthians precisava. Contra esse time nojento, encardido, difícil, chato, pancadeiro do Rosário. E com uma arbitragem bizarra, péssima, armada pela Conmebol. O fato é, passamos, classificamos, estou revendo os melhores momentos aqui. Vou ver de novo os lances, mas assim, não dá para mais dar mole. Não temos ataque, Pedro Raul é um poste com GPS quebrado com motor fraco. Então assim, precisamos ter alternativa no ataque. O importante é que hoje passamos. Isso é Corinthians. O Corinthians não jogou nada. Para variar, teve um jogador expulso. O Rosário perdeu um gol absurdo. O Pedro Raul não consegue acertar um passe. E o Corinthians ganhou de 1-0 o gol do Bidon. Isso é Corinthians, não tem jeito. Agora o Caio César, uma partida sensacional. Mais uma partida absurda também do Gustavo Henrique. Ô Ranieri, só um pouco mais de inteligência, né, Ranieri? Porra, com 12 minutos do segundo tempo, uma falta besta para ser expulso. Esse é o Corinthians, gente. O time é bem limitado, mas tem raça, tem vontade, às vezes tem sorte. Foi o que aconteceu hoje. De novo, não jogou nada e ganhou de 1-0 e está classificado. O que é isso? Isso é Corinthians. Em apenas 10 minutos em campo, Memphis Depay ficou 9 milhões de reais mais barato, o prêmio da classificação das oitavas para as quartas de final da Copa Libertadores da América. E, mais do que isso, explica o que pelo menos eu vinha defendendo há muito tempo. Não existe um cenário onde o Pedro Raul, ganhando o que ganha, com todo respeito, seja uma alternativa um pouquinho viável mediante o fato ou a chance de você ter o Memphis Depay no seu elenco. Ah, mas o Memphis é caro. Mas ele entrega. Porque ele vai entregar gol, porque ele vai entregar assistência, porque ele vai classificar o Corinthians, e o Corinthians vai ganhar dinheiro em cima disso também. Em premiações, em venda de camisa e etc. Com todo respeito ao Pedro Raul, ele não vai entregar isso. Talvez o Pedro Raul seja muito mais caro do que o Memphis. Ter o Depay, ter o Memphis no seu elenco, é a certeza de ter um jogador de altíssima qualidade. O maior artilheiro da seleção holandesa e um cara que num jogo como esse, com um jogador a menos, tira aquela cobrança de falta da cartola. E o Bidon é monstro, né? É muito monstro. Enfim. Alô, Ancelotti? Pode expulsar, pode bater, porque a Fiel vai responder. E aqui respondeu. Que é isso, o time do Corinthians, de forma que jogou. Ah, Ronaldo, ficou devendo nada. O jogo contra juiz, contra todo mundo, time argentino. E a pegada que foi, agora te falar, respira. Vamos agora ver o time, o Diniz colocou todo mundo em campo, agora vai ter um tempo para trabalhar e vai ser diferente, hein? Cicinho, menina Renata, vocês ficaram felizes com o Sul-Americana e com o Copa do Brasil e na Liberta. Agora tem, eu ia falar, não vou falar. Porque tem time agora que investiu em centroavante e o zagueiro faz gol, que já tá com medo. Vai, Corinthians! Respeite o senhor Memphis Depay, um dos jogadores de maior culhão do futebol sul-americano. E é por isso que ele representa exatamente o que ele representa pro Corinthians. Aquele que estava sem ritmo, só treinando sozinho. Não tinha renovado seu contrato com o Corinthians, mas isso fez com que a torcida inteira se revoltasse contra a diretoria, que voltou atrás e renovou seu contrato. Memphis, sem ritmo, voltou a treinar nessa semana e sem jogar há mais de um mês. Entrou em campo sem ritmo nenhum, com o Corinthians tendo um a menos em jogo de Libertadores, valendo classificação.
e deu assistência pro gol da classificação. É por isso que Memphis Depay se paga. Por isso que ele transcende a financeiro, transcende a qualquer questão. Porque ele é o jogador que vai botar cara a tapa quando o time mais precisar. Ele é o jogador que vai botar cara a tapa e chamar tudo pra ele, mesmo sem ter ritmo de jogo. E é por isso que ele é tão gigante. É por isso que a torcida do Corinthians implorou pra ele ficar. É por isso que todo esse movimento aconteceu. Memphis Depay é gigante. E aumenta ainda mais seu tamanho na idolatria do que é ser Corinthians. E se você chegou até aqui, já me segue pra gente bater 700 mil logo.